Eu queria perguntar sobre economia agora, outro assunto evidentemente muito importante nessa campanha. Na semana passada, a Folha fez uma reportagem mostrando que entre as propostas que o Flávio Bolsonaro deve ter para seu eventual mandato seria que o reajuste da inflação, o orçamento da educação, saúde e previdência seria feito apenas pela inflação, não mais com ganho real. Ele negou, disse que não tem nada disso, mas a gente sabe que essa discussão existe e é séria. Qual a sua avaliação, qual a sua opinião sobre isso? Os patamares, os pisos constitucionais de educação e saúde seriam revistos e reajustados de que maneira e de que tipo, qual seria também o reajuste da aposentadoria, se seria ligado ao salário mínimo como é hoje, por exemplo? O que o senhor propõe sobre isso? Eu adoro essa discussão. Essa discussão é uma delícia porque o senhor Flávio Bolsonaro gosta de se comparar ao Milei. Ele falou que vai fazer uma tesourada, aí quando ele é instado a falar uma proposta, ele não fala nenhuma. Ele foi recentemente num evento falar que não tinha proposta. Não vou falar porque eu vou perder minha popularidade falando isso. Pois bem, todo mundo sabe que se você quiser fazer uma política fiscal séria, você vai ter que começar fazendo ela pelo lado da despesa. Nós vamos precisar fazer pelo lado da despesa, ponto. E a gente vai conseguir só resolver a curva que está estourando da dívida e depois resolver juros e até tributação, taxa, alíquota de impostos, se a gente fizer essa reforma fiscal, ponto. Então todo mundo que prometer que vai baixar imposto, como o Flávio fala, sem endereçar essas questões que você mencionou, Zanin, é estelionato eleitoral. Ele não vai fazer. Ele tá mentindo. Ou ele vai botar um ministro da Fazenda ali, um posto Ipiranga, e vai fugir do assunto durante a período da eleição. Eu não vou deixar ninguém fazer isso. Do Lula ao Flávio. Vai todo mundo ter que discutir essas questões, porque é importante para as pessoas. As pessoas precisam entender que o reajuste... Mas qual que é a sua proposta? Eu não entendi. Vou ser claro. Tá. A nossa proposta, diferente dos demais, ela já está protocolada. O deputado Kim Kataguiri, que é o nosso deputado, já protocolou uma PEC, já está em processo de coletar assinaturas. Então, comigo não tem estelionato eleitoral. E a proposta é boa. O Brasil é um dos únicos, talvez o único país do mundo, que ele reajusta aposentadoria, BPC, que é um benefício específico aqui, pelo ganho real do salário mínimo. São coisas diferentes, tem que reajustar a aposentadoria, como todos os outros países do mundo fazem, pela inflação. Se um presidente fala agora, eu vou dar um outro reajuste, vamos dizer, de 4 em 4 anos você reajusta a aposentadoria para cima, legal, pode fazer. Mas esses gatilhos automáticos com o salário mínimo fazem o seguinte, você aumenta o salário mínimo de um lado, e aí o trabalhador, subiu o salário mínimo, subiu minha aposentadoria. Só que do outro lado isso vira inflação. E é por isso que nós já percebemos, e todo mundo já percebeu, que supostamente estamos em pleno emprego, mas as pessoas sentem que elas estão mais pobres. Por quê? O custo dessa operação fiscal doentia que o Brasil tem está gerando isso. Então não adianta eu falar, fica tranquilo, eu vou reajustar tudo pelo salário mínimo. Aí eu tomo de você pela inflação e pelos juros. Não funciona. Não adianta a gente ficar enganando o eleitor. O Milei na Argentina, ele foi muito honesto. Eu vou fazer um monte de reforma, algumas pessoas vão falar que vai doer, mas o remédio é amargo. A solução... Ele é um modelo para o senhor, Milei? Nesse sentido, sim. Até porque ele comete esse sincericídio. O que eu não vou admitir é estelionato eleitoral. Eu vou falar para o cidadão brasileiro, vou precisar fazer essas reformas, deixar o Brasil praticamente quebrar agora. Vai precisar ser feita uma série de reformas. E mais do que essa, vai ter que mexer na Previdência, vou mexer nos privilégios do funcionalismo, vamos mexer em Zona Franca de Manaus, sim. Tem que fazer um desmame de um modelo que não está funcionando e ver um outro modelo de desenvolvimento sustentável lá na região, sim. Agora, o que não dá para fazer é manter o modelo atual que não funciona, que é um modelo de privilégios. É um modelo de captura do Estado por órgãos, sindicatos, associações, partidos políticos, que retiram o dinheiro de quem está trabalhando e depois finge que entrega uma migalha. Aí a migalha vira o quê? É o Vale Gás. Não, fica tranquilo que eu vou te dar um BPC, é uma energia elétrica ali, é um luz para todos. Pô, isso é mentira. A picanha que o Lula prometeu, no fundo, era dinheiro no bolso e capacidade de compra. Isso não aumentou. As pessoas não estão sentindo isso. E aí, quando um cara como o Flávio mente para as pessoas, ele, no fundo, está pintando como, do ponto de vista eleitoral, um estelionatário. Salvo engano, né? Sim. Que é pelo que eu andei lendo, que o senhor está defendendo, seria algo como algumas situações, alguns criminosos não teriam os mesmos direitos em julgamentos de defesa, de advogados, eventualmente, criariam um sistema jurídico próprio para algumas pessoas, algumas categorias de crime. Isso é factível, tendo em vista a nossa Constituição, que defende a ampla defesa, que defende o direito das pessoas, rebaterem acusações, o direito de não serem atropelados pelo Estado? Que tipo de proposta é essa que criaria um sistema judicial paralelo? Não, um sistema judicial paralelo é um enquadramento específico para
entidades e grupos que têm, vamos dizer, indivíduos ali pertencentes, como uma facção criminosa ou um grupo terrorista, que merecem um tratamento diferente, dado que eles não aceitam, e essa é a premissa da teoria do Günther Jacobs, que é o autor da tese, eles não aceitam a autoridade do Estado e fazem um combate eminentemente político e existencial ao Estado, e estão em permanente cometimento de crime. Uma facção criminosa, com seus membros que estão ocupando, por exemplo, um bairro, eles estão em permanente cometimento de crime. Aquela ocupação, ela é uma anomalia jurídica. E aí o Estado brasileiro não pode tratar aquela pessoa que está, vamos dizer, ocupando o Complexo da Penha como um ladrão de galinha, como uma pessoa que teve uma briga de trânsito. Mas isso não é inconstitucional? Não, claramente de maneira inconstitucional? Alguma. Não é inconstitucional, Zanin. Não é constitucional. É um enquadramento que você tem que fazer dentro da lei brasileira, estabelecendo um tipo penal para que essas pessoas que são... Aí você faz o levantamento junto com a Polícia Federal, junto com a BIM, as pessoas que fazem parte das facções criminosas. Estabelece-se por lei, junto com o Congresso Nacional, essas são as facções que vão ficar circunscritas e tem que ser uma definição muito, muito clara e muito precisa. Essas facções terão um tratamento diferente. Outros países conseguiram fazer. A Dinamarca conseguiu fazer. A Dinamarca separou membros de uma determinada quadrilha como parte, vamos dizer, de um organismo anômalo. O que eles chamam, o Günther Jacobs, e a gente precisa entender, é o direito penal de terceira velocidade. Ele tem que ser veloz, a gente tem que ter medidas que sejam rápidas e enfático com esse tipo de bandido. Não dá para eu chegar para um membro do Comando Vermelho, ele tá com um fuzil na mão, não, mas eu tenho aqui minha presunção de inocência. Um sujeito que tá com um fuzil, um sujeito que tá fazendo uma ocupação territorial, o chefe de uma facção, ele não tem presunção de inocência. Ele é um inimigo do Estado, igual o Osama Bin Laden igual qualquer terrorista é. Ele é anômalo, ele está numa posição anômala. Isso é um fenômeno, vamos dizer, que o direito começou a discutir, especialmente com o surgimento de organizações terroristas no século passado, anos 70 e 80, para responder a essa demanda. E é legítimo que exista isso e a gente precisa ter isso. Até porque uma pessoa que está cumprindo a lei e eventualmente comete um delito, ela tem o direito de defesa dela garantido. Agora, uma pessoa que faz parte de uma facção que está permanentemente violando direitos humanos, não.